Dando continuidade à nossa série de obstetrícia e anestesiologia, nós estamos aqui hoje com o Leandro Pereira, médico titular da equipe de anestesiologia do Mater Dei Santo Agostinho, e a gente vai trazer hoje um pouquinho mais sobre as variantes e as variáveis da anestesiologia, da anestesia obstétrica. Nós sabemos que essa é, sem dúvida alguma, uma das grandes dúvidas que as mães apresentam ao longo da gravidez. Chegou a hora do parto, que pode acontecer aqui nesse ambiente que nós estamos, que é um quarto PPP do Mater Dei, pode acontecer dentro do centro obstétrico. Uma questão da segurança que a gente tem que ter sempre em mente, sem dúvida alguma, é da anestesia. Então, Leandro, primeira pergunta que toda gestante tem: quando que pode pedir a analgesia de parto? Boa pergunta, Dr. Carlos Henrique. E essa pergunta é sensacional porque a resposta as mães vão adorar, né? Essa decisão é da própria mãe, né? A gente sempre explica que a analgesia de parto, né, não é uma anestesia. A anestesia paralisa, né, a cesariana, a gente usa a anestesia, mas na analgesia de parto, essa medicação que a gente oferece, ela serve para diminuir a intensidade da dor. E é importante ficar claro que é diminuir e não parar. Então a mãe continua sentindo o trabalho de parto, sentindo a contração, mas é como se fosse um volume de uma música alta que a gente diminui para ela ficar mais agradável. O objetivo da analgesia é melhorar a experiência, é melhorar a condição da mãe e do bebê. E respondendo a pergunta, quando que ela acontece? Na hora que a mãe pede. Então a gente sempre orienta na consulta pré-anestésica, que é feita antes do momento do parto, para a mãe já conhecer como é que funciona, para a gente explicar o que vai acontecer. A gente sempre orienta e fala assim, olha, você vai sentindo as contrações e quando aquela contração, aquele desconforto deixar de ser legal, quando o trabalho de parto passar a não ficar mais gostoso, né, tá incomodando um pouco, essa é a hora de chamar a anestesiologia. E nós sabemos, né, Leandro, que isso varia de mulher para mulher, ou seja, algumas mulheres podem fazer analgesia mais cedo no trabalho de parto, outras no trabalho de parto mais avançado, então não tem um momento certo. Isso é muito importante de todas as mulheres entenderem. Cada uma é uma, não se comparem com outras pessoas. E quando ela faz essa opção, ela perde o controle, Leandro, do trabalho de parto? A mãe não perde o controle, né? A dor diminui, mas a participação dela não. Ela continua sentindo as contrações, a pressão do trabalho de parto, mas sem aquele volume alto da dor, da música alta, né? É uma sensação agradável que permite que ela ajude mais sem o desconforto. O conforto no trabalho de parto, ele é fundamental. Nós não precisamos ter dor no trabalho de parto. Nós evoluímos muito ao longo das últimas décadas, né? Para agora a modernidade chegando na obstetrícia nos últimos anos, que é essa maquininha aqui, ó, que é uma maquininha em que a própria gestante pode ajudar a controlar esse momento de fazer a infusão do anestésico. Então, Leandro, fala pra gente um pouquinho sobre como é que é na analgesia normal, em que se coloca o catéter no trabalho de parto, e o que a gente pode agregar agora com o PIEV. Ótimo. Então, como o Dr. Marden mesmo explicou, a analgesia para parto normal, a gente faz a peridural, né? A peridural é o espaço que a gente coloca, e passa um catéter, que é um tubinho fininho que fica lá, disponível para a gente fazer mais medicações à medida que for necessário. Quando é necessário? Quando a mãe solicita. Quando ela deseja. Quando ela deseja, quando ela precisa. Então, historicamente, a gente fazia a anestesia inicial, colocava esse catéter e depois sempre fazia outros repiques quando solicitado. O anestesista vai lá e faz o repique. O que a gente evoluiu hoje na anestesia em relação a isso? A gente colocou um pouco desse controle na mão da mãe. Então, na hora de repetir essa dose extra, porque a dor está começando a voltar, é importante lembrar disso, porque essa repetição ela é necessária, porque a gente faz uma dose pequena. Se fizer uma dose muito grande, paralisa o trabalho de parto. Então, o grande desafio é fazer uma dose pequena, que vai sempre ser necessário a gente repetir essa dose. E essa repetição é individual, depende de cada mãe. Então, a notícia boa primeiro é que a gente consegue reduzir a dose do anestésico, a gente consegue diminuir a quantidade de anestésico que eu vou infundir inicialmente, para controlar a dor. Exatamente, porque eu vou dar em períodos mais fracionados. A gente tinha uma infusão contínua, que é como se fosse gotejando o anestésico ali o tempo todo. A gente viu que não funciona bem, porque ele fica muito concentrado no lugar, é como se fosse um regador que você molha só ali em volta, né? O anestésico ele banha as raízes nervosas que vão para o útero e vão para o períneo. Então a primeira fase do trabalho de parto, o objetivo da anestesia é aliviar essa dor visceral do útero, a dor da contração. E no segundo momento é a dor lá embaixo, da dilatação do colo, do nascimento. Exatamente. Então, para chegar lá embaixo, a gente precisa de um volume um pouco maior e essa evolução das doses vai nos ajudar com isso. Porque a gente dá a dose certa para o momento certo do trabalho de parto. Exatamente. A gente sempre fez manualmente. O que a gente evoluiu agora para trazer mais conforto, uma melhora da experiência e uma autonomia para as mães aqui no Mater Dei Santo Agostinho? Essa bomba que traz esse botãozinho aqui, ó. As mães adoram, porque a gente vem, faz a analgesia inicial, coloca o catéter, faz o início da analgesia.
e depois a gente programa essa bomba, a gente define a dose que vai ser lançada a cada apertada e o período de bloqueio mínimo que tem que ter. Então, por exemplo, se eu apertar 10 vezes aqui, não vai 10 vezes, vai 2 vezes. Ou vai uma. Este julgamento de quanto tempo, de quanto em quanto tempo a gente vai colocar aqui para ficar liberado para apertar, depende da individualidade de cada mãe. Então, e depende também, né, Leandro, da interlocução da equipe obstétrica e anestésica. Exatamente. Ou seja, essa tecnologia não afasta o anestesista do trabalho de parto. E o objetivo principal é trazer ainda mais conforto e autonomia para a participação mais ativa da mãe no trabalho de parto. E tem uma coisa muito importante, é que esta bomba, a gente pode colocá-la no equipo, porque a boa anestesia obstétrica permite que a mãe continue tendo puxos, que é o desejo de fazer força, permite que ela caminhe, ande no ambiente que ela está, ou seja, ela consegue andar no quarto, ela consegue andar no corredor, ela consegue andar no ambiente do trabalho de parto, e a boa anestesia obstétrica pode ser feita com essa bomba que fica junto com um equipo, né, de soro anexado num carrinho que ela vai poder levar. Então tudo isso facilita e não prende a mãe também no leito onde ela está tendo o filho dela, né? Isso é muito importante também, porque nós sabemos que um grande valor que existe no nascimento é essa liberdade da mãe de sentar na bola, de deambular, né, de ter liberdade para escolher a posição que ela quer ficar, e nada disso é interferido por causa desse mecanismo, né, de controle de dor. Assim que faz, a gente deixa pelo menos 20 minutos ela deitada, porque a gente precisa monitorizar o bebê, né, dados vitais da própria mãe, e monitorizar a pressão da mãe e os dados vitais da mãe. Isso é uma questão de segurança. Então, ao mesmo tempo que a gente precisa monitorizar o bebê, a gente monitora a mãe nesse período de 20 minutos. A partir daí está liberado para fazer o que quiser e andar e fazer os exercícios e curtir a experiência do parto. E o que você falou desse desejo de fazer a força do puxo, venhamos e convenhamos. O desejo de fazer ele é muito mais intenso e mais prazeroso quando você não está sentindo a dor. Exatamente. Que traga um desconforto. Que você sabe que não vai ter a dor. Exatamente, né? E que não distraia esse foco que é um foco maravilhoso. Eu sempre costumo dizer para os pais, quando estão ali já na hora de nascer, eu falo assim, olha, aproveita que esse momento é maravilhoso. Às vezes eles querem tirar foto e falam assim, daqui que eu mesmo tiro, brincando. Por quê? Porque você tem que curtir esse momento, que é um momento maravilhoso e único, e é muito melhor que ele seja curtido sem dor, sem um volume da música muito alto, né? Sem uma música agradável e uma dor tolerável, para que você consiga passar com isso com autonomia, com prazer. E no final, quando os bebês nascem, uma coisa que a gente escuta com muita frequência, né, você pode confirmar isso, é que eles falam assim, nossa, mas foi muito mais tranquilo do que eu imaginava. A dor é um grande medo. Nós sabemos que muitas mulheres não querem tentar o parto vaginal com medo de ter dor, né? E a gente sempre fala no curso Casal Grávido, nas consultas, no pré-natal, de alto e baixo risco que tem aqui no Mater Dei, nós sempre falamos sobre isso, né? O trabalho de parto não precisa ter dor, o parto não precisa ter dor, a gente consegue controlar, não vai atrasar o trabalho de parto ou o nascimento por causa da analgesia, as mães não perdem o controle do trabalho de parto por causa da analgesia, então a gente precisa acabar com esse mito, né? A gente precisa terminar com esse medo da analgesia, né? Nós temos que ter medo da dor e não da analgesia, né? Então, espero que a gente tenha contribuído com as dúvidas, com o conhecimento, porque esse é o nosso objetivo aqui, na hora que nós unimos a obstetrícia com a anestesiologia, né, Leandro? Que sem dúvida alguma é o que a gente quer. Que é uma parceria. Sem dúvida alguma a gente quer fazer sempre. Fantástica, né? Muito obrigado. Obrigado, gente. Dando continuidade.